E como a gente tem ministrado, né, nas aulas, a principal carta teológica, né? Então ela tem os fundamentos do cristianismo e ela tem a base doutrinária perfeita, né, diante de tudo isso aqui. E Paulo ele dá uma verdadeira aula nessa carta, né? Nesse capítulo 12, do versículo 9 ao 21, eu quero, junto com vocês, para a gente meditar bastante em cada versículo desse. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. O que chama muita atenção nisso? Invista tempo nas pessoas que precisam ser amadas. Mas tem tantos momentos que a gente às vezes não tem esse retorno, mas invista tempo, faça, ame as pessoas, dê o seu melhor. E como vocês sabem, eu compartilhei isso há pouco tempo. A minha própria mãe, ela estava morando, né, sozinha lá perto da casa da minha irmã, e Deus me tocou no coração para trazer ela para estar junto comigo, porque a idade já vai avançando e é necessário que a gente esteja junto. Tem tantos momentos, sabe, que a gente às vezes fala e parece que o pensamento atrai e às vezes ela esquece. Hoje, num momento de irritação, eu estava na cozinha, eu falei, poxa, mãe, eu já falei no pensamento, tantas vezes eu já te falei isso, e aí, automaticamente, antes de falar, no tom de irritação, eu senti o Espírito Santo tocar dentro de mim e falar assim, não, você não vai fazer dessa forma. Eu falei, mãe, olha, te lembrando novamente, assim é sábio. Filho, eu estou sempre esquecendo. E a gente precisa ter esse grau de tolerância com o outro. A nossa palavra, a forma como a gente age, não pode ser dessa maneira agressiva, sabe? Que me custou nada demais, mas eu poderia ter entristecido ela. Já tem a idade avançada, a mente já está falhando. E a gente, às vezes, a gente pode se esforçar para fazer isso. E investir no amor ao próximo, ainda mais naqueles que te abençoaram, cuidaram de você. Então não é nada demais. Mas a gente, às vezes, nas igrejas, a gente tem esquecido disso, né? E no versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E a gente, às vezes, fica numa disputa tão grande para mostrar nosso valor. E eu estou falando para vocês com toda a sinceridade, eu me alegro em cada palavra, em cada ministração, em cada crescimento que eu vou dando. Com meus alunos, eu fico feliz quando alguns se tornam pastores, eu vejo grandes ministrações, eu fico feliz quando eu vejo devocionais tremendos. Isso me alegra. E a gente, às vezes, eu tenho falado isso porque tenho sido convidado por muitas igrejas para pregar. Em muitos momentos, eu vejo uma insatisfação dos outros quando alguém traz uma ministração que vem do alto. A gente tem que lembrar que a estrela da companhia é Jesus. Nós não somos apenas servos. No outro dia, o irmãozinho falou assim, poxa, é verdade que você é professor de teologia? Pô, tem que falar isso aí. Eu falei, não, cara, eu sou servo. Quem tem que aparecer é Jesus. A gente esquece disso. Sabe, Salatinha? Eu não estou falando isso da boca para fora. E não é a falsa humildade, porque quem convive comigo todos os dias sabe que isso não está no meu coração. Porque a gente sabe que Jesus é que faz, o poder vem dele, os dons são dados por ele, os talentos são dados para ele, sabe? E a gente tem que fazer apenas aquilo que é concedido a cada um de nós da melhor forma possível, com excelência, para que o nome dele seja glorificado, não o nosso. E aí é nisso que a gente se perde, porque a gente às vezes vê tantos embates dentro das igrejas, porque as pessoas às vezes ficam disputando quem é melhor em fazer aquilo. Eu me alegro em cada palavra ministrada aqui. Eu não tenho verdadeiro prazer nenhum de apenas estar falando, por que você sendo professor, só você fala? Eu falei, não, eu não quero. Eu quero que cada um tenha a trazer algo de Deus, algo que possa semear. Cada palavra que ministra aqui, sabe? É lógico, dentro a gente quando tem aqui 20, 30 pessoas, não dá para dar oportunidade a todos. Mas tem
sempre alguém para somar, para edificar, né? E a gente precisa ter isso no coração. E aí, no versículo 11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pacientes na tribulação. A tribulação, ela na realidade, ela vem com um propósito maior de nos fazer crescer, para que a gente passe por aquilo, mas que a gente saia fortalecido, que a gente saia pessoas com mais sabedoria, com mais entendimento, e não para que a gente passe por aquilo reclamando, porque o Senhor continua no controle do barco, continua no leito, né? E aí no versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Não adianta, muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu estou passando necessidade, eu não tenho que comer em casa, eu vou orar. Não, você tem que se movimentar. Se você tem algo que você possa compartilhar, compartilhe. Mas a gente, às vezes, tem sido tão frio. Não, eu vou orar. Pode deixar que eu vou orar para você. Não, naquele momento é o momento de agir. É o momento de um arroz, um feijão, o que for. Você compartilhar, você dividir. E aí, versículo 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. É impressionante porque a gente precisa abençoar aqueles que, em todo instante, podem estar desejando o nosso mal. Mas a vontade do nosso Deus é exatamente que a gente faça bem a todos. Porque é muito fácil a gente fazer o bem para quem tem afinidade com a nossa própria vida. Mas em muitas situações você consegue reverter o quadro fazendo bem. Eu lembro de uma reunião que era do nosso condomínio mesmo, e eu normalmente sou presidente da Assembleia. E eu estou tentando acalmar o pessoal num momento lá difícil, de um tema difícil. Eu lembro de um irmão que ele foi rígido, eu nunca vi a voz dele se dirigir daquela maneira para mim. E aí eu, na maior tranquilidade, eu falei, mas olha só, vamos tentar a gente manter a calma diante disso tudo. Mas aquilo fez tão mal para ele, que outro dia, quando ele encontrou comigo, ele falou assim, rapaz, como aquilo me acordou. Porque eu fui rígido falando com você numa última assembleia, e você de uma maneira calma respondeu me respeitando. E aquilo foi me corroendo. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele age na vida das pessoas, né? Ele falou, me perdoa porque eu não queria, e eu não devia ter feito isso. E eu poderia ter replicado da maneira áspera, e aí o que eu teria feito? E a gente precisa agir, e Paulo aqui ele coloca como subtítulo, né, como as virtudes recomendadas, e nós, se nós conseguirmos nos apropriarmos dessa forma, pelo menos com essas recomendações aqui, nossa vida ela se torna muito mais fácil, muito melhor, né? Porque ele coloca aqui no versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, e chorem e choram. E aí o mundo o que faz? Enquanto a pessoa está alegre, tem festa. Se alguém está chorando, está num momento de solidão, está numa depressão, você não sabe, às vezes, um presente que você pode doar para essa pessoa. Você pode transformar uma semana, dias dessa pessoa, às vezes com 1 hora, 2 horas que você passe com ela, que você ouça, que você se mostre junto dela. E a gente às vezes não faz isso, sabe? A gente fica tão preocupado em alguns, de uma maneira até religiosa, aceita Jesus. A gente precisa agir como Jesus, oferecendo a atenção, o carinho que a gente pode dar, né? E aí no versículo 16, tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E a gente precisa pensar dessa forma, né? A pessoa sábia, é interessantíssimo que a pessoa que é sábia, ela está sempre disposta a aprender, a ouvir. O tolo, ele é imediatista. Você já começa a falar e rapidamente ele combate. Você pode ver que os próprios adolescentes agem dessa maneira. Todos eles sabem, por quê? Porque eles estão exatamente no começo da vida.
Mas a pessoa que é sábia, ela está sempre disposta, caramba, será que esse, será que aquele, ou será que aquela, que ela vai falar não vai se somar na minha vida? A gente tem sempre essa abertura para ouvir, para aprender. E muitas vezes a nossa arrogância nos impede de ter um crescimento maior. Né? A gente chegou aqui cedo, estava tendo um culto, meio que um estudo. E eu pedi para que entrasse um pouquinho antes. E ela permitiu. Então, e naquele momento ali, eu falei assim, não vou ficar olhando aqui no celular, não. Eu falei assim, sabe coisa? Vou aproveitar porque está falando da palavra de Deus, vou aproveitar. Capaz daquilo me edificou. Sabe? Porque a gente às vezes pode falar assim, tu é professor, tu é pastor, mas tem sempre uma oportunidade, uma ministração que possa somar na tua vida, possa edificar na tua vida. Né? E a gente precisa pensar nisso. Por isso que Isaías 5:21 ele fala, ai dos que se acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo, porque nós estamos sempre num ritmo de aprendizado. Né? E aí no versículo 17, não paguem ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Né? Então esteja sempre disposto a perdoar, livre o seu corpo desse mal. A gente sabe que o sentimento de querer não ficar no prejuízo diante de alguém, né? Ou simplesmente diante de uma discussão, diante de um embate, querer prevalecer a tua posição, isso é um problema. Né? E às vezes a gente só fala assim, penso dessa forma, mas respeito o teu modo de pensar. Então as formas diferentes da gente lidar com isso, o nosso corpo, ele agradece muito, porque em muitas situações a gente pode, né, se possível, depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Quantas situações você poderia ter se livrado se você não procurasse um embate? Mas a gente às vezes tem que permanecer na nossa própria posição, na nossa própria vontade, no nosso modo de pensar. Isso não é orgulho, isso não é vaidade. Porque se eu estabeleço que o salário de dinheiro tem que comprar meu modo de pensar, isso é uma vaidade, é um orgulho na minha vida. Porque nós somos pessoas diferentes, com uma história de vida diferente, com um modo de pensar diferente, e aí a gente precisa ter o equilíbrio, a tolerância e o respeito para admitir que alguém pensa diferente de você. E essa pessoa que pensa diferente de você, ela pode pensar coisas que até então, do ponto de vista que você não tinha apresentado. Em reuniões eu sempre falo sobre isso, gente. As opiniões, as reuniões são exatamente isso. É uma soma de pensamentos que, somados aqui, pode te fazer pensar de uma maneira que até então você não tinha percebido. Né? E a paz, a gente pode evitar muitos momentos. E talvez a gente precise, às vezes, desse exercício. O exercício de todos os dias, você negar a si mesmo, para que você mantenha a paz. E essa paz, ela pode ser simplesmente o fruto de algo que você vai ter uma convivência melhor com as pessoas. Porque você não foi chamado para viver se degradando com ninguém. Né? Versículo 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não pertencemos nem a nós mesmos, né? Nós fizemos uma aliança com o Senhor, Ele é nosso Deus. Aquilo que vier contrário a você, quem deve simplesmente te justificar exatamente ao Senhor. A justiça pertence a Ele. Mas me caluniaram, me difamaram, deixe na mão do Senhor. Porque se você meter a sua mão, você anula a mão do Senhor para realizar a justiça dele sobre a tua vida. Né? Então a gente precisa não esquecer desses pontos. E aí no versículo 20, faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhes comer. Se tiver sede, dê-lhes beber.
porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Exatamente o que aconteceu com esse vizinho. Veio com uma posição ríspida, uma palavra branda, que fez pensar e refletir vários dias e depois veio pedir desculpas. E assim que nós devemos, como servo do Senhor, agir. É difícil, mas a gente precisa pensar dessa forma. E aí, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí nós fomos chamados exatamente para isso. Se nós não estamos em condições de falar, de conversar, então é melhor que nesse momento você procure ficar em silêncio, para que no momento oportuno você vá conversar com pessoas. Porque se você realmente estiver num pilhado, estiver num momento de plena agitação, da tua boca pode sair palavras que não vão agradar. Deus não quer isso na nossa própria vida. Então essa reflexão eu trago para vocês nessa noite. Eu queria chamar essa irmã para que a gente orasse por ela aqui no meio.